true. They call it magic when I'm with you. And I just got broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't. No, I don't, it's true. I don't want anybody else but you. And I don't. No, I don't, it's true. I don't want anybody else but you. Boa tarde a todos, mais uma vez, com muita satisfação. Estamos abrindo capacitação à comunidade local, projeto de gestão, muita alegria. Hoje, dia 26 de abril, estamos numa sequência tem a loja que proporciona aos empresários, a toda a comunidade local, os empresários, para que possam compartilhar dessas informações. Acesse ao exercício da gestão da empresa de forma mais prática, de forma mais organizada, planejada, com o que de melhor possamos ter hoje no mercado, na evolução do pensamento da gestão empresarial. Contamos já com a presença ilustre do nosso professor da Unidade Interlagos, da Estácio São Paulo, da Unidade de Santo Amaro, professor Luiz Barbesani. Seja bem-vindo, professor Barbesani. Satisfação tê-lo aqui conosco. Satisfação em ter também... Pois não, Muito professor obrigado. Barbesani? Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar junto com vocês. Ok, eu pensei que fosse, de repente, pronunciar, mas, de repente, por uma questão do microfone, não foi possível, mas fique à vontade, honrados em recebê-lo aqui. Estamos também com o professor Fernandes, coordenador do LPG nos cursos de gestão da Unidade Interlagos. Professor Fernandes, boa tarde, como vai o senhor? Honrado em tê-lo aqui também. Prazer é todo meu. Professor Marcelo, obrigado. Professor Barbesani, obrigado também pela presença. E nossos ilustres alunos, que estão sempre nos prestigiando aqui. Vamos ter uma jornada legal com o professor que sabe tudo sobre o tema. Não, professor, verdade sua. Eu vou pedir desculpas, perdão ao professor Barbesani, porque eu estava falando aqui, os senhores estavam me ouvindo, professor Fernandes, professor Barbesani, só que eu estava sem retorno, então eu não lhe ouvi, professor Barbesani. Me perdoe por ter lhe atropelado de repente, me perdoe, mas seja muito bem-vindo, honrado por sua presença também, viu? Não me peça perdão, não, cara, isso não é justo. Isso sempre acontece, mas é um prazer estar junto com vocês mais uma vez e ansioso por participar do evento. Opa, satisfação e honra nossa, né, professor Fernandes? Ter o professor Barbesani conosco hoje. Me perdoe, mas eu me senti um verdadeiro Tim Maia aqui. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Me perdoe. Acontece. Estou sem fundo. Olha só, hoje realmente a minha equipe técnica me deixou na mão. Olha só, vê se pode. Olha, estou sem fundo, estou sem nada. Me perdoe aí os professores e os alunos. Já contando com a senhora Esther, né? Esther, como vai? Bom dia, boa tarde. Quase boa noite já, né? Tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vinda, viu, Esther? Boa noite, Marlon. Tudo bem? Boa noite. Seja sempre bem-vindo, Marlon. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite a todos os professores aí. Saudade, professor Barbesani. Até logo. Estou por aqui. Opa. Estamos com a Tamara também. Seja bem-vinda, Tamara. Seja bem-vindo, Renan, nosso monitor projeto também, igual ao Marlon, que está Olá, boa noite. para participar do
do modelo de negócio. Pois não, Renan, como vai? Tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bem. Olá, boa noite a todos. Satisfação. Me perdoe esses probleminhas técnicos de início. Estava sem retorno, acabei cometendo uma gafe aqui com o nosso professor Barbesani e professor Fernandes, me perdoem. Vou colocar, inclusive, aqui o fundo, né, do nosso projeto. Desculpe tomar esses poucos minutos de início com esses ajustes. Agora sim, podemos oficialmente começar, tudo ajeitado, com retorno, tudo ok. Vendo também a chegada de mais alguns alunos. Como eu disse, Esther, Marlon, Tamara, os professores Fernandes e professor Barbesani. Então, nós temos o assunto de hoje é modelo de negócios. Nós tivemos no mês de março, nós não podemos dizer uma oficina, porque foi mais uma noção do modelo de negócios, foi muito mais uma menção ao conteúdo do Canvas, e nós vimos ali noções, e hoje nós veremos noções de novo, mas numa questão muito mais avançada, num ponto muito mais avançado, que é a discussão do Canvas, quanto a ferramenta capaz de romper com um pensamento ou com um planejamento que, de repente, não está mais surtindo efeito na empresa, e ele vai dar um ponto de virada nesse resultado. A ideia desse ponto de virada é que nós tenhamos, nas análises de todos os pontos que falaremos aqui, a reflexão da empresa, onde e como ela pode fazer esse turnaround, né? Essa mudança de resultado. Dá o ponto de virada, de repente achar uma oportunidade, criar uma proposta de valor, que vamos discutir aqui, ou rever a sua proposta de valor, ver as suas bases de custos e ver principalmente as fontes de receita, fornecedores, clientes, enfim, todos os seus contatos interessados no ambiente que a empresa possa estar. Contamos hoje, mais uma vez, com a participação do Renan, nosso monitor projeto. Certo, Renan? Pronto aí? Podemos? Opa, vamos lá, professor, podemos. Vamos lá. Só deixando um registro que a nossa colega Fiamma, a nossa projetora, a nossa monitora projeto também, que estaria junto conosco hoje, por um motivo pessoal, acabou de me informar há pouco tempo, a impossibilidade de estar conosco hoje, mas torcemos aí que tudo se resolva, e amanhã, no nosso evento de mídias e redes digitais para as empresas, a nossa colega Fiamma Maranhão esteja conosco aqui, como esteve nas oficinas anteriores. Então, vamos iniciar a nosso bate-papo de hoje sobre a capacitação e noções aí no modelo de negócio Canvas. Ela vem em relação à referência 11, né, da nossa... Acabei não mudando aqui, estou na quinta-feira. Hoje, realmente, a parte técnica está uma maravilha. Mas, enfim, referência 11, hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, início às 17h30. E nós começamos o Canvas pelo início, né? Começamos pela origem, onde nós temos a origem do Canvas em 2004, por um trabalho desenvolvido pelo Alexander Osterwalder. Ele desenvolveu nesse paper, né, nesse artigo, nessa tese, na verdade, o conteúdo que deu início à revisão do modelo de negócios, né? A partir da metodologia do Canvas, da análise do Canvas. E ele vem no carro-chefe, né? Nós no carro-chefe temos a apresentação aqui da publicação, né, que originou
foi originado dessa tese, que é ainda hoje a referência Business Model Generation, que é o modelo de negócios gerados pela metodologia Canvas. Lembrando aqui que essa apresentação aqui, nós tivemos essa apresentação no Ecossistemas da Unicamp, em 2018, onde algumas partes nós tivemos a sessão e a participação do professor Marcelo Nakagawa, e que faz parte de algumas instituições, dentre elas os ecossistemas de startups da Unicamp, onde eu tenho meu co-orientador de mestrado, que é o professor também Edson Barbeiro e Gustavo Salati, melhor falando, e nós temos essa referência do modelo de negócios. Então, o Alexander, ele partiu com a ideia do modelo de negócios e principalmente fincado na proposta de valor, ok? Nesse ponto, Renan, algo a acrescentar, algo a mencionar nos seus estudos, no seu desenvolvimento quanto aos estudos do modelo de negócios? Não, nessa parte, por enquanto, nada a observar não, professor. Tá, fique à vontade, só me chamar aqui que a gente tem a abertura aí para ti, tá bom? Ok, combinado. Então, o modelo de negócio com Alexander Osterwalder teve, então, a ideia do seguinte: o desenvolvimento e análise do modelo Canvas a partir do livro, né, da publicação que veio da tese, mas ele vem pegar no carro-chefe o primeiro ponto que geralmente tratamos quando dá consultoria numa empresa é a proposta de valor, né? Fazer reflexão com o empresário, fazer reflexão com os gestores da empresa quanto ao sentido, ao planejamento que a empresa possa ter estabelecido de planejamento estratégico, de atuação sobre a estrutura da empresa, como ela vai se apresentar ao mercado, ela vai operar, enfim. E a partir dessa estrutura já existente, a gente faz a reflexão com o empresário da proposta de valor, fixando os resultados até então atingidos, se é aquilo mesmo que a empresa deseja, se é aquilo mesmo ou qual é o problema principal que a empresa hoje se ressente para poder expandir, para poder crescer, faturar mais, contratar mais, gerar emprego e renda, como geralmente se fala. Enfim, quais são os motivos que possam nos fazer pensar no novo modelo de negócio, né? Muitas vezes a estrutura da empresa tem um atendimento balcão, então ela quer mudar o modelo de negócios para digital. Logicamente, eu falo isso até um pouco antes da pandemia, né? Porque hoje nem todo o atendimento de balcão ele pode ser realizado na sua plenitude. Então, essa reflexão de mudar a forma de operar, né? De apresentar o seu produto, tocar o seu negócio, é que nós fazemos logo de frente a reflexão do seguinte: senhor João, senhora Maria, senhora ou senhor, ver de outra forma o seu produto e serviço sendo ofertado em outro canal para novos clientes, tendo outros fornecedores, qual é a entrega que está fazendo para o seu cliente principal? Qual é a proposta de valor, né? Qual é o valor que o senhor está entregando? Qual é a riqueza, né? A questão até mesmo de fidelizar esse próprio cliente, de que ele possa levar, além de levar um produto e serviço, mas levar um bom sentimento, levar um valor agregado junto para a outra empresa dele ou até mesmo para a casa dele. Então, nós discutimos alguns pontos, dentre eles, clientes, que a partir do momento que fala de clientes, estamos falando de modo muito genérico, mas aí a gente começa a funilar para segmentos, né? Que seria até citando uma outra teoria, que é a teoria do Michael Porter de 98, que é a teoria dos aglomerados, clusterização, né? Onde você cria o perfil, onde você cria o atendimento especializado naquele nicho de cliente, né? Então, clientes, discutir
esse ponto. A proposta de valor, como nós falamos, né? A partir do momento que você tem uma ideia dessa proposta, até mesmo antes dos clientes, você pode definir melhor quem é o seu cliente, quem é que você quer atender, qual é o destino do seu produto e serviço. Se você tem a ideia de como vai atender no sentido de ter a proposta de valor e os clientes, vamos para os canais. Então, os canais literalmente vão nos trazer como nós vamos chegar até eles, né? Nós vamos chegar por transporte rodoviário, nós vamos chegar por meio digital, vamos chegar como para esse cliente? E como eu disse um pouco antes, muitas vezes o canal ele vai determinar até mesmo o eixo central da estrutura do modelo de negócio, como eu disse lá no exemplo do balcão para a parte digital, né? Esse relacionamento na mesma linha de clientes, pegando aí relacionamento quanto à perenidade do contato do cliente para criar um vínculo, né? Até mesmo muitas vezes pessoal, se for para um comércio de bairro, se for para um comércio de calçada, você tem um relacionamento muito pessoal, né, com o seu cliente. Por maior que seja o fluxo, você cria uma fidelização, né, mas através de relacionamento. Aí você discute, até mesmo abaixo, no ponto 7, em vez de seguir horizontalmente, você cria as parcerias chaves, né? Muitas vezes também por relacionamento, né? Pelo relacionamento se consegue parcerias, né? À sua volta, na sua área primária, em volta do seu negócio, do seu serviço. Daí vem as receitas, já no ponto 5, vem as receitas porque a análise de novas formas de faturamento em cima de um novo modelo, em cima de um novo canal, de um novo nicho de cliente, já por uma pesquisa, por uma busca de uma simulação de um trabalho em cima de um nicho, se tem uma previsão, uma estimativa dessa receita, se tem já uma busca de números mais robustos para que nós possamos fazer esse planejamento, né? Recursos chaves, aonde você possa pegar todos os recursos necessários para que incremente a sua proposta de valor e possa dar a cereja do bolo, vamos dizer assim, ao seu negócio. Temos as atividades chaves, quer dizer, quanto mais focado é a empresa, mais focado é o negócio, o serviço, o produto, mais se tem, não digo uma garantia de êxito, mas se tem uma possibilidade de êxito maior, né? Igual aquele jogo de futebol. Quem joga na ponta esquerda, quem joga na zaga, quem joga como centroavante. Geralmente, num jogo de futebol de pelada, né, como geralmente se fala, aquele que joga em todas as posições, na verdade, não joga em posição nenhuma, porque ele acaba não sendo um especialista de uma função e acaba, de repente, perdendo um pouco o foco e nisso ter a percepção de que ele não vai jogar nada em lugar nenhum. Então, quanto mais focado, mais especialista, mais ele vai ter a possibilidade de concentrar esforços na empresa, no produto e serviço e fazer acontecer. Então, aqui, atividades chaves e custos. Logicamente, qual é o preço, né? Qual é o custo? Qual é a planilha de gastos que a empresa vai ter que dispor para poder desenvolver, expandir, desenvolver um novo caminho e, principalmente, reestruturar para que possa galgar novos degraus. Alguma pergunta até agora aqui? Renan, os colegas? Não, professor, sem pergunta, mas o interessante, o que o senhor está falando, é que essa ferramenta, ela é bem prática, né? Ela dá uma amplitude, né? A grande vantagem dessa ferramenta é que ela permite sintetizar ideias e negócios, né? Ela é uma coisa simples de se fazer, né? Ela é útil para um projeto. Vamos dizer que é um tiro rápido, mas, porém, com muita qualidade e eficácia. Exato, Renan. Renan, exato, e não te respondendo com uma pergunta, mas aproveitando a oportunidade também para respondendo a você, que você possa também até mesmo mencionar,
é que você, como gestor de uma unidade do segmento de varejo, para quem não conheceu o Renan até agora, nas outras apresentações, o Renan ele é um aluno nosso do Projet, ele é um monitor Projet, e nessa sequência de encontros ele está junto com a FIAMA colaborando. E ele tem uma grande experiência na área de varejo, no segmento farmacêutico, como gestor de uma unidade. Como gestor dessa unidade, Renan, te devolvendo com uma pergunta, e aí, no caso, a possibilidade de você mencionar. São todos os tópicos que um gestor de unidade, de um negócio, possa precisar para poder fazer a reflexão e tomar melhor a decisão sobre a sua decisão gerencial de cada dia, não é isso? Correto, é isso mesmo, né? Essa ferramenta, a cada tópico, a gente tem que pontuar algo, né? Se especializar para colocar em prática, né? A gente sempre tem que pensar em inovação para poder empreender, né? E cada fase que a gente passa, a gente tem que ficar mais atento nisso, né? A gente tem que empreender e ver a questão da onde a gente está precisando na necessidade maior, para poder colocar em prática tudo que a gente tem. Ótimo. Porque numa gestão, por exemplo, que o nosso colega faça, né, de todos os dias, recursos, canais, propor algo de inovador, algo de valor ao cliente a cada dia, não só num planejamento fechado, periódico, que seja mensal, semestral, anual, ele vai cativar esse cliente pelo relacionamento, e nesse relacionamento ele vai criando condições para desenvolver o seu resultado numa crescente, né, num viés de crescimento. Aqui nós temos a montagem desse ciclo, né, onde tem os clientes, tem a proposta de valor e tem a questão dos canais já tratados, né? A questão dos recursos, a receita, praticamente na ordem que se encontram a utilização dessas ferramentas, né? E aí a análise dos recursos, a utilização das parcerias, dos fornecedores e a questão dos custos. Notem que a parte de custos e receitas encontra-se na base dessa análise dessa ferramenta, né? Ela dá exatamente o alicerce necessário para que tudo que está acima possa se desenvolver de forma natural, forma tranquila dentro de parâmetros, lógico, mas principalmente tenham condições de serem desenvolvidos e assim possam ser explorados no bom sentido pela empresa. Professor Barbesani, colegas, professor Fernandes, o Renan, alguma questão sobre a figura, algum comentário, algum exemplo, enfim? Agora tudo bem, Marcelo. Professor, o pessoal não nos conhece pessoalmente, a gente tem um pouco de cabelo branco, né? Mas nos tempos do tempo mais passado, mais recente, os planos eram mais pesados, eram muito pesados, grandes, né? O Canvas trouxe uma visão mais executiva, né? Mais assertiva, mais rápida, né? Então, ele é inovador também por conta disso, né? A gente fazia, nas empresas que eu trabalhei, planos que tinham lá capítulos, um monte de informações, várias informações quantitativas, qualitativas, e deve ter, claro. Mas o Canvas trouxe uma forma de montar todo esse processo de uma forma mais lúdica e mais executiva, mais rápida, né? Sem dúvida, professor, sem dúvida. O senhor falou em capítulos e em desenvolver um planejamento detalhado e demorado. Eu lembro que muitas vezes, década de 90, não né, falando sobre idade, mas sobre década, eu lembro de procedimentos de planejamento de gestão para os anos seguintes, para o ano seguinte, para a ideia plurianual, né, vamos dizer assim. Começava o planejamento do ano anterior, sempre do ano seguinte, sempre no ano anterior, por volta de agosto. Então, quer dizer, tinha plano A, plano B, plano Z, enfim.
e era um acúmulo, uma papelada só, e realmente ele veio a tornar o padrão, né, a situação muito mais enxuta nessa condução do planejamento da empresa e principalmente facilitou a tomada de decisão na análise, né? E tem uma curiosidade, né? Eu trabalhava numa época numa empresa suíça que a gente tinha um plano anual, trimestral, quinquenal e para 10 anos. Então, pensa a gente, mesmo no cenário pós-inflação, que o pessoal acho que possivelmente não conheça aqui, né? Mas pós-inflação, pensar em 10 anos para frente no Brasil, né? É bem complexo, né? Não, é um exercício de futurologia. Hoje, acho que ainda mais ou menos isso, imagina há 15 anos atrás, né? Professor, eu lembro, não sei se foi o ministro Malan da Economia ou se foi o Roberto Campos, eu não lembro, mas foi um ministro um pouco mais, né, antigo, vamos dizer assim, mas ele nos trouxe uma vez, eu como economista vou falar aqui, por mais que seja contra a economia, mas ele dizia o seguinte: no Brasil até o passado é incerto, né? Então, quer dizer, se a gente pensa em passado incerto, imagina então quanto a futuro, né? Fica realmente muito complicado, né? Hoje, por exemplo, nós estamos há 1 ano e meio a esse novo cenário, né? De distanciamento e de sérias restrições, né? Imagine, então, fazer em cima, né, desse cenário 10 anos hoje, se hoje a gente, na verdade, está praticamente vivendo em cima de um planejamento de um semestre para o outro, de um mês para o outro, praticamente, né? Pois é. Muito complicado. Mas, então, a ideia dessa tomada de decisão e do modelo Canvas, realmente, ela veio nos trazer a funcionalidade da análise. Mas um detalhe eu gostaria de pegar, principalmente para quem está nos assistindo desde o primeiro dia, que é o seguinte: nós vimos no primeiro dia Design Thinking, nós vimos no segundo dia o Visio e o Visage, principalmente o Visio, né, quanto à questão do mapeamento de processos, o desenho do planejamento, enfim, de um projeto, enfim. E hoje nós estamos vendo o Canvas. A proposta de valor ela nos remete ao primeiro dia, que é o dia do Design Thinking, porque ela pensa exatamente na dor, ela pensa exatamente no cliente. Então, se nós pegarmos esse desenho do Canvas na proposta de valor, né, está bem ao centro do Canvas em si. O principal exercício que temos que ter na empresa do Canvas é por esse início central aqui e depois partirmos para os clientes, o lado dos clientes, né? O relacionamento, os canais, enfim, para depois agirmos por parte dos fornecedores, por parte dos parceiros, por parte do mercado. Por que isso? Porque nós temos que definir o seguinte: quem, onde e quando nós vamos atender. Nós vamos ter que partir para entender exatamente, empaticamente, qual é o problema dele. Se colocar no problema dele e, como eu disse, focar cada vez mais para ser especialista nesse atendimento. Então, com o Design Thinking ele ajuda, com o Visio ele ajuda o desenho, né, o mapeamento, e com o Canvas, com todas essas oportunidades à nossa frente, faz com que nós tenhamos a tomada de decisão mais correta. Eu trago aqui uma evolução desse Canvas do Alexander, que é do Ash Maurya. Se eu errei a pronúncia, me perdoe. Mas já cerca de 2, 3 anos, principalmente 3 anos, tem discutido a evolução do Canvas para o Lean Canvas. O Lean Canvas ele vem de forma enxuta a tratar de uma forma muito mais objetiva, talvez mudando alguns nomes, e sim, mas ele não trata somente da proposta de valor com vários itens, não, ele trata de uma única proposta de valor. Ele trata
começando por aqui pelo cliente, não mais pela proposta de valor, mas ele começa aqui, segmentos de cliente. Qual é o cliente que você vai atender? Né? Depois ele sugere quem são os seus fornecedores. Eu lembro que o Lean ele vem de uma escola que é do PMI, né? da ideia da gestão do projeto. E o nome Lean ele vem da gestão enxuta, né? Enxuta no sentido de ser objetiva, de ser clara, sem retrabalhos e de forma a otimizar, reduzindo custos e otimizando resultados, faturamento. Eu só gostaria de fazer um parêntese nessa apresentação, dando boas-vindas ao professor Marcelo Lourenço, de Educação Física. Seja bem-vindo, professor Marcelo Lourenço. Tive aqui o registro da sua entrada ainda há pouco, então é só o nosso parênteses aqui para saudar o senhor e todos os colegas que adentraram agora a sala. Ok? Então, o Lean Canvas ele vem tratar de forma mais objetiva e enxuta a análise da proposta. Então, qual é a sua proposta de valor? Nós chegamos a falar aqui no projeto, por exemplo, Renan, lá na gestão do varejo farmacêutico, né? De tratar um problema que o Renan possa ter na loja, né? Possa ter na unidade, possa ter junto à gestão que ele exerce todos os dias. Então, Renan, eu te pergunto, se fôssemos hoje, vamos nos sentar sim para conversar, né? Para poder ter esse atendimento. Qual o seu ponto hoje que mais requer a sua atenção na gestão dessa unidade farmacêutica? Você poderia nos responder? Eu acho que ele não está online. Não está. Houve alguma... Eu vi o nome dele aqui, eu pensei que ele estivesse online, mas enfim. Então, nós temos o trabalho no projeto de atender empresas. Então, se, no caso do Renan, como gestor de uma unidade de varejo do segmento farmacêutico, ou quem possa estar nos escutando aqui, nós estamos atendendo pelo projeto todas as empresas locais, todas as empresas ligadas aos nossos estudantes, aos parentes dos nossos estudantes, ou até mesmo onde os nossos estudantes possam fazer a gestão, onde possam, de repente, trabalhar como colaboradores, para que possamos atender a um problema. Então, a um problema que, de repente, hoje possa ser crucial aos resultados da empresa, né? Então, aqui nós escolheríamos, ou vamos escolher, assim, uma proposta de valor. Por exemplo, baixa venda, pela baixa circulação de pessoas à loja. Então, nós vamos analisar o fluxo de clientes, a questão do segmento, né? Qual é o público dessa loja, para que possamos analisar qual é o tipo de serviço oferecido, que pode ser melhorado. Vamos ver a vantagem competitiva dessa loja perante as demais, né? A vantagem que vai levá-la a ser um diferencial, ou um diferencial de preço, um diferencial principalmente de qualidade, um diferencial de serviço, né? Uma referência local. Vamos observar os canais de atendimento a esses clientes, né? Após esses canais, vamos analisar as receitas. Analisando as receitas para ver os efeitos desse resultado, né, que ele tem hoje, o que possamos melhorar, talvez numa projeção, numa estimativa de crescimento. Buscando uma solução, que é o ponto 4, né? Buscando essa solução que venha a demonstrar o quê? Efetivamente resultados para o gestor e para o público que frequenta esse negócio, né? Que frequenta essa empresa, que demanda esse produto e serviço. Os indicadores chaves, né? Pegando aí os indicadores chaves, como, por exemplo, queda de vendas afeta estoque, de repente afeta a rentabilidade, porque o consumo venha ocorrendo de forma
muito mais voltada para aqueles campeões de venda, onde a margem de lucro é menor, e isso baixa a rentabilidade da empresa, quer dizer, é uma concentração em produtos de grande giro, onde a margem, de repente, seja menor, e por isso a queda da rentabilidade. A revisão, de repente, de fornecedores, apesar que alguns segmentos têm a fidelização de fornecedores, né? Praticamente de uma distribuidora, de uma fábrica, enfim, e analisar os custos, né, dessa empresa, analisando os custos através da estrutura de gastos, já que não está tendo venda, que o estoque, de repente, está onerando pelo armazenamento, pelo capital que está ali empatado, vamos dizer assim, analisar os custos pelo funcionamento da empresa, dado que não tem as vendas mais no mesmo nível. Então, elevar as vendas não é só e simplesmente mudar um preço, fazer uma promoção, utilizar do nosso tão conhecido, né, composto de marketing, mas do composto de marketing, utilizarmos no Canvas para tomada de decisão muito objetiva de uma solução, de uma proposta de valor primeiro, definindo o cliente, fazendo revisões e buscando novos caminhos a serem traçados. Nesse Lean Canvas ainda traz, aqui é o Lean Canvas somente, né, onde aqui a gente dá um destaque maior e de forma enxuta, objetiva, na ordem, né, a questão aí da proposta do Lean Canvas, do segmento de clientes, partindo para fornecedores, vindo para a proposta de valor para ver quais são as riquezas que nós temos nesses dois grandes interessados na empresa, que são os clientes e fornecedores, depois indo para a solução, partindo para uma reflexão de não uma bala de prata, mas de um conjunto de atividades que possa atender às vendas da empresa, depois analisando como atender, né, quais são os canais, partindo para a fonte de receita, da fonte de receita para custos, de custos para os indicadores chaves, aí a mensuração e acompanhamento, e aí ter do acompanhamento a avaliação da vantagem competitiva dessa aplicação perante o mercado local. Temos ainda aqui, né, a questão de startup, mas a ideia aí do Robson Shiba, né, que da Shining Box, hoje todos conhecem muito ele por ser um captador de grandes negócios, né, um analista de grandes negócios, um investidor anjo, enfim. Mas quando ele pensou no Shining Box, na Shining Box, ele pensou em quê? Quero abrir um negócio, né, um restaurante delivery de comida chinesa, de comida em caixinha, né, que vai resolver o problema de alimentação rápida de clientes com pessoas de classe média que não têm tempo e interesse de cozinhar em casa. Conhecidos aqui como Marmitex, como embalagem, né, mais de alumínio, ele lançou na caixa a comida chinesa, né? Então, ele abriu mão no sentido assim, ele utilizou a ferramenta Canvas, né, para análise do negócio e principalmente utiliza-se até hoje para poder ter atualizações. As empresas, quanto a um plano de negócio, quanto ao modelo Canvas, quanto à análise do negócio, ela nunca faz de uma vez só. Ela sempre faz e atualiza essa proposta de rever os seus processos de forma contínua, né? E não de forma estancada. Aqui o modelo Canvas possibilita aqui o estabelecimento do mapa da empatia, né? Onde nós temos os detalhes de clientes, os detalhes do mercado para poder tomada de decisão, qual o segmento de clientes que nós vamos atuar, a quem vamos atender, quem vamos acolher, quem vamos dar atenção, para que nós tenhamos todas as informações deles e, com isso, prepararmos nosso produto e serviço para a total satisfação deles, né? Aqui nós vamos preenchendo aqui com todas as
as anotações e observações que nós temos quanto aos gostos do cliente, a parte de consumo, localização, otimização de clientes semelhantes quanto aos hábitos e gostos, né, de consumo, para que nós possamos ter a otimização de roteirização, por exemplo, de transporte, enfim. Pois não? Pensei que tivesse chamado aqui. Então, principalmente naquilo que nós vamos entregar e com as informações que tenhamos à mão, nós vamos ofertar um tipo de serviço que seja inovador, que seja atraente, principalmente fidelize esse cliente. A fidelização desse cliente, principalmente parte da atenção que nós vamos dar a ele. Não vem por um preço mais baixo, necessariamente, não vem de uma forma de atendimento mais rápido do que o concorrente, mas vem principalmente no conjunto, né? Vamos dizer assim, no conjunto da obra, né? No estado da arte de termos o atendimento por completo. E essa completude é entendida como um preço justo, um valor justo, e principalmente, desse valor justo, o sentimento de que esteja levando um serviço e produto querido, saudável, gostoso, interessante para a família, para a empresa, enfim, aquilo que vai deixar alguém feliz, né? O intangível do valor é de que, quando se vende, se paga por um preço em espécie, né? Quando se leva um produto, serviço pelo valor, se leva um sentimento, né? Se leva exatamente o prazer e a vontade de adquirir aquele determinado produto. Temos um exemplo, né, também de uma empresa não tão nova assim, vamos dizer, mas à época, há cerca de 5 anos atrás, ela tinha a inovação simples e de grande impacto, resolvendo uma dor, literalmente, da população brasileira, que é uma dor crônica, histórica, que nós estamos vendo hoje, principalmente, que é a questão dos hospitais, né? A questão da saúde pública. E ele veio colocar de modo acessível para quem não tinha, ou quem não tem, geralmente, ainda, o plano de saúde, mas o acesso a um serviço médico com qualidade bem razoável, bem posicionado, né, vamos dizer assim, e em valores mais baixos, em valores mais justos, para que a população que não estava sendo atendida pelo serviço público, muito menos pelo setor privado, viesse a ter, praticamente em cada uma das esquinas da cidade de São Paulo, do estado, do país, pudesse ter um serviço com esse perfil. A proposta de valor que foi estabelecida aí foi de que a dor está sendo literalmente resolvida, no sentido modo de ser atendida de alguma forma, mas principalmente acessível num valor justo, numa satisfação do cliente sair melhor de quando entrou, ou dar uma esperança de atendimento à população. Outro exemplo que se tem aqui, deixa eu ver aqui, é a Cacau Show, né? A Cacau Show, ela passou, inclusive, nessa pandemia, por uma revisão, né? Passou por uma reestruturação de atendimento domiciliar, de atendimento em domicílio, de entrar, não desfazer de suas lojas, mas de dar revisão à sua estrutura, aos seus franqueados. Mas o que eu gostaria de trazer aqui, não a título de novidade de outro mundo, mas pela análise Canvas, você analisa bem o seguinte, você pode ter uma clareza muito forte da Cacau Show da seguinte maneira. Cacau Show, ela não disputa no segmento de chocolate, né? Ela não disputa no produto intrínseco dela, que é o chocolate. Ela disputa no segmento de souvenirs, né? De presentes, de lembranças. Então, o concorrente dela, necessariamente, não é a barra de chocolate, não é o bombom garoto, ou o bombom sonho de valsa, não é o batom, enfim. É a Copenhague, sim, do mesmo segmento de souvenirs, de repente, a Brasil Cacau, alguma outra
chocolateria, vamos dizer assim, do segmento de presentes, mas ela vai concorrer também com lembranças da Natura, vai concorrer também com lembranças do Boticário, lembranças de outras empresas que vão ter os souvenirs, né, os presentes para o seu público. Então, essa análise de proposta de valor, até mesmo de definir o seu cliente e proporcionar ao seu cliente condições novas de consumo, pensando numa ressignificação, como nós falamos lá no Design Thinking, né? Olhar para uma persona, né? A pessoa, o consumidor que estamos atendendo, entender a ele e ressignificar o produto, como, por exemplo, o chocolate na caixinha de bombom, como historicamente se tem como presente, mas ver como outras formas do bombom, do chocolate em si, enfim, que a Cacau Show possa ter proporcionado na sua história, no atendimento ao seu público. Ok? Professores, o Renan voltou? Eu não sei se o Renan voltou aqui. Alguma pergunta? Só uma colocação a respeito da... Pois não, professor. Só uma colocação a respeito da Cacau Show, a respeito do qual realmente é o objetivo dela. Inclusive, agora com essa pandemia, ela teve uma atitude que acabou trazendo muita gente para o lado dela, que foi a doação de chocolate que ela fez. A mídia todinha divulgou, quer dizer, ela teve uma projeção muito maior e tem gente hoje comprando porque ela fez essa doação, você acredita? Diz que era uma empresa idônea. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, professor. Sem dúvida. Aliás, as ações nesse momento tão complicado da humanidade, né, da população, realmente mostram-se grandes empresas atuando dessa forma como o senhor citou agora da Cacau Show, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, riquíssimo. Ontem, inclusive, professor Fernandes, o senhor vai comentar, professor Barbesani, por favor? Não, pode finalizar. Por favor, sim. Até citando aqui, que também com apoio da Fundação Lema, né, a ONG, a empresa de empreendedorismo social, Gerando Falcões, do Eduardo Lira, né, do Edu Lira, eu tive a oportunidade de ter contatos a ele à época, ainda na comunidade, né? Ontem, lendo uma notícia, vendo uma informação, eles estão indo para Nova York. A ideia dessa recuperação da população mais atingida pela pandemia, né? Infelizmente, a população que perdeu o emprego, com as lojas fechadas, com as crianças sem aula, a ONG, não só, professor Barbesani, pela arrecadação da comida pronta através do Marmitex, ou até mesmo pela comida a ser preparada pelas cestas básicas, ela vem, não pararam com as suas atividades, muito pelo contrário, ofereceram alimentação através das atividades a essa comunidade, né, onde eles atuam, e principalmente continuando com os cursos com que eles estavam oferecendo, lógico, guardado aí todos os cuidados. Então, quer dizer, as atividades não pararam. E esse atendimento que eu estava lendo lá do Eduardo Lira, dos Falcões, ele indo para Nova York, a ideia é exatamente a mesma. É um trabalho periférico de apoio à sociedade do empreendedorismo social, de proposta de valor à sociedade como um todo, no aspecto não simplesmente da empresa para a empresa, mas da empresa que possa convergir as doações, os recursos das grandes empresas para o cunho social. Então, quer dizer, o Canvas, quando ele vem a discutir os clientes, fornecedores, parceiros, canais, quanto à receita, ele também inclui a análise, a reflexão para que o empreendedorismo social seja desenvolvido. Bom, abro a pergunta aqui dos colegas, porque nossa ferramenta do Canvas,
Eu vou só voltar aqui um pouquinho no Canvas, no link Canvas, né? No mapa da empatia, onde você vai, nós vamos analisar aqui a verdadeira dor da população, do que de repente tem a maior demanda, tem a necessidade, ou como eu disse, da empresa para suas atividades e manter os empregos que a empresa possa ter no pagamento de salários, no pagamento das suas obrigações, mas principalmente no empreendedorismo social, onde também tem a sua aplicação e análise. Algum colega aqui tem alguma pergunta, tem alguma questão, alguma observação, enfim? O que eu tenho é muito mais um relato, né? Eu passei por empresas em momentos de orçamento mais gordo, né? E aquelas mais pobres. Então, naqueles orçamentos, naquelas empresas que você tinha mais dinheiro, foi alugado lá um bar que funcionava à noite, mas que foi alugado na hora do almoço, durante o dia. E a gente passou um dia num lugar gostoso, diferente, com almoço e tudo, trabalhando nesse ambiente lúdico do Canvas que o senhor está mostrando para a gente, né? E também naquela situação de pouco dinheiro, que é assim que funciona sempre, na própria empresa, dividindo por salas, né? Dividindo com café, com música, né? Com um ambiente mais casual e mais gostoso, que também funciona do mesmo jeito, né? Então, ele pode ser usado, primeiro, por todos os níveis, todos os tipos, né? Todos os portes de empresa, né? E aplicado em qualquer tipo de situação. O que eu vivenciei foi a coisa descontraída, essa ideia que surge de forma mais fluida, né? E que vira, no final do dia, esse canvas preenchido, cheio de post-it, cheio de ideias, né? Que soluciona uma porção de dores. Exatamente, professor. Bom, a época dos hotéis, a época praticamente do se isolar com as equipes e com todo o board da empresa para tomada de decisão e análise do planejamento, né? Hotéis fazenda, enfim, que hoje, com certeza, até mesmo pela proximidade, não está sendo mais possível desse formato, né? Mas eu também passei aqui também com carne de pescoço, com sala mesmo, com mesa, pouco orçamento, né? E foi legal do mesmo jeito, porque o ambiente que é criado, o barato disso acontecer é você criar um ambiente leve, um ambiente informal, com um pouco de música, para que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida, né? Minha experiência foi legal nesse sentido, que foi uma coisa mais casual, né? Não tão formal como aquelas coisas de empresa, de estrutura, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Alguma pergunta de algum participante aqui conosco? Alguma questão, alguma dúvida, alguma observação? Fiquem à vontade, a todos que estão aqui. Não? Bom, o nosso insight quanto ao Canvas é esse. Nós hoje tivemos, né, não só na brincadeira que eu possa ter comentado logo na nossa abertura, que eu estava sem retorno, estava sem o fundo aqui do nosso projeto, mas alguns problemas técnicos, né? Alguns alunos relataram problemas técnicos de acessar a lista de presença, enfim, que me fez, nesses últimos dias, a montar uma nova lista de presença agora pelo Microsoft Forms, né? Pelo formulário da Microsoft, porque pelo acesso do próprio e-mail da Estácio, todos têm acesso, acredito. Então, quer dizer, caso você não tenha acesso à presença de hoje, ou até mesmo, Marcelo, eu quero fazer a inscrição da minha empresa, ou do meu marido, ou do meu parente, enfim, tem o nosso link também para empresários locais recomendados, né? Pode preencher o link e caso não consiga, pode pegar o meu e-mail, mandar para mim, Marcelo, eu quero fazer a inscrição da empresa lá de casa ou da minha empresa onde eu trabalho para poder ter a discussão, resolução de um problema que ela vem passando. É só nos mandar o e-mail, eu estou à inteira disposição, tá bom? Eu estou à inteira disposição, estamos à inteira disposição no projeto para poder esclarecer e atender a todos, acolher a todos aqui.
Ok? Tranquilo? Eu gostaria só de explicar essa tela, por isso é que eu estou perguntando se há alguma dúvida, alguma coisa. Pois não, Marlon? Pronto. Professor, seria possível você compartilhar esse link no chat? Eu já coloquei no chat. Da presença, já coloquei. Já? Ah, tá. Já. Estou conseguindo visualizar. Beleza. Obrigado, professor. Nada, disponha. Eu não tenho acesso ao chat. Não está tendo acesso ao chat? Eu peço uma gentileza, por favor. Eu tô falando com quem? Com a Esther? Com quem? Isso. Oi, Esther. Fale uma gentileza para mim, por favor. Manda um e-mail para mim, marcelo.luiz@estácio.br, por favor, que ainda hoje eu lhe mando o link da presença, ou se interessar também, da inscrição dos empresários também, tá bom? É só me mandar um e-mail que eu lhe respondo com um link, tá legal? Tá bom, pode deixar. Mais alguma dúvida de algum colega, alguma observação, alguma coisa? Fiquem à vontade, pessoal. Eu só quero parabenizá-lo pela apresentação e agradecer pela oportunidade, que agora também já tem que sair. Daqui a pouco a gente vai brincar um pouquinho em sala de aula, quando a gente fala, né? Mas valeu, Marcelo, foi muito bom. Parabéns. Eu que agradeço, professor. Eu que agradeço, honrado por sua presença. E se o senhor me permitir encerrar, né, o senhor que está de saída, porque temos aula daqui a pouco, eu não vou tomar mais tempo, mas eu só vou encerrar com um comentário que era muito costumeiro de ser feito. Eu comentei da Fundação Lema, né, do Jorge Paulo Lema, que eu tive a oportunidade de trabalhar, e eu gostaria de encerrar, professor Barbesani, professor Fernandes, professor Marcelo Lourenço, com o seguinte comentário que era usual do Abílio Diniz fazer na plenária de diretoria, na Brigadeiro Luiz Antônio, às 7 horas da manhã, todas as segundas-feiras. Nós tínhamos colegas que perdiam um sono ali no fim de semana para poder dar o retorno, né, às perguntas, às questões que geralmente o Abílio Diniz fazia aos seus gestores, aos seus diretores. E principalmente quando ele visitava a loja na semana anterior. Eu falo isso porque, professores, porque uma ferramenta como essa, ela facilita demais a utilização. E como disse o professor Fernandes, nós atuamos num tempo que não tinha certas ferramentas como essa, né? Então, a resposta ficava muito complicada. Então, eu encerro com a seguinte observação que ele fazia, que ele falava para o gestor dele o seguinte: meu caro, eu não estou contra você, nem contra os funcionários da loja, nem contra nenhum gestor que está aqui à minha frente. Eu só estou a favor dos meus 75 mil funcionários à época, né? Ele falava assim, meus 75 mil funcionários, que cada um deles tem 3 dependentes, no mínimo. Então, se nós pegarmos 75 mil funcionários com 3 dependentes, no mínimo, e quantas pessoas dependem da empresa, né? Cerca de 300 mil pessoas. Hoje, nós choramos, lamentamos o óbito, né, de quase 400 mil pessoas. Então, nós temos que imaginar o seguinte, que a lamentação de óbitos é, com certeza, muito complicada. Agora, uma ferramenta como essa, uma utilização em cima da gestão, em cima de números, e principalmente na exatidão de números, para que o resultado sustente as famílias, vai sustentar com certeza, como era a época do Pão de Açúcar, quase 300, 400 mil famílias, quase 400 mil pessoas que viviam daquela empresa ali. Então, às vezes a gente não dá muito, na proposta de valor, na ferramenta, muita importância, né? Mas tem um significado muito grande sustentar o resultado da empresa. É isso que eu gostaria de colocar, viu, professores? Isso aí, boa. Ok? Professores, honrados a todos aqui, Tamara, Eduardo, Fabiano, Bruna, Marlon, Kathleen, Esté, todos que eu estou vendo aqui a tela, os professores Luiz Barbesani, Luiz Antônio Barbesani, professor Fernandes, professor Marcelo Lourenço, satisfação imensa, honrado por tê-los aqui e muito obrigado, viu, pela oportunidade. Nós que agradecemos, foi um prazer.
professor. Pois Obrigado. não. Pois não. Bom, muito obrigado a vocês. Eu estou à disposição. Se tiver mais alguma pergunta, libera aí os professores, né, professores? Tem aula hoje à noite. Libero a todos, então. E muito obrigado pela oportunidade. Pois não, estou à disposição. Eu não consegui mandar o e-mail para você. Você consegue mandar o link para a professora Márcia? Mando. Certamente obrigada. mando, Esther. Mando sim. Mas não conseguiu mandar um e-mail para mim? Não, apareceu um monte de coisa lá que eu não entendi. Tipo, um erro. Nossa. marcelo.luiz@estácio.br, mas eu mando para a professora Márcia e peço para encaminhar para você, tá bom, Esther? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Mais algum colega com dúvida aqui? Aí para ajudar a gente, tirar as dúvidas. Pois não? Muito obrigada pela disponibilidade de ajudar a gente, esclarecer as dúvidas, disponibilizar o seu tempo para passar esse conteúdo para a gente, viu? Kathleen, nós estamos à disposição. O nosso serviço em educação é esse, é de acolher, é de auxiliar e com certeza, Kathleen, a minha disponibilidade aqui, como de qualquer outro professor, é de aprender junto, porque com certeza aprendemos muito com vocês também. Então, seja sempre bem-vinda. Nós temos evento amanhã às 17h30 e vai ser muita alegria para a gente, muita satisfação em tê-la de novo, tá bom? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, até amanhã, viu? Qual é a sua unidade? Qual a sua unidade e qual o seu curso? Unidade da Vila dos Remédios, Gestão de Recursos Humanos. Poxa, que bacana. Seja bem-vinda sempre à unidade Interlagos. Eu dou aula também na unidade Vila dos Remédios, então estou sempre à disposição, qualquer coisa. E amanhã, no mesmo link, nós temos evento aqui às 17h30, tá legal? Tá bom então, professor. Obrigada, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a todos, muito obrigado. Honrado com a presença de cada um de vocês. Uma alegria e uma satisfação por ter passado esses momentos com vocês. Encerramos aqui o dia de hoje. Lembrando que amanhã nós temos redes sociais e mídias sociais para as empresas. É uma dica de LinkedIn, dica de Instagram, utilização de conta comercial e até um pouco de ética no trato da parte comercial nas redes de relacionamento. Tá bom? Professor. Obrigado, professores. Um grande abraço. Oi, professor. Oi. Oi, só uma perguntinha rápida. Esse material, esse conteúdo que você está passando para a gente, ele fica aqui no Teams ou não? A priori não fica no Teams. Nós vamos disponibilizar nele, porque o LPG ele tem um site, então a gente possa disponibilizar ele pelo e-mail. Você manda o e-mail que eu mando para você. E a gente vai disponibilizar em breve no Drive, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada, então. Mas pode me avisar, Marcelo, olha, não lembra do material lá, eu pedi e tudo mais, eu mando para ti. Mas nós vamos disponibilizar em breve no Drive, que vai ser automático. É só entrar no Drive do LPG Interlagos, em breve vai ter todo o material lá. Ah, bacana, então. Obrigada, viu, professor? Boa noite e até amanhã. Igualmente, até amanhã. Muito obrigado, viu, Luciane? Obrigada. Abraço a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Parabéns aí, professor. Mais uma, hein? Valeu, hein? Deus. Obrigado, igualmente. E conto com vocês aí amanhã. Estou às ordens. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Obrigado, viu? Tamo junto, professor. Até amanhã. Tchau, tchau. Com Deus. Obrigado.